dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Antes de entrar no assunto que eu quero falar hoje, eu queria pedir desculpa pra vocês por causa do barulho, tá? Eu moro na praia e tá chegando a temporada, então a vizinhança tá toda empolvorosa, arrumando as suas casas. Então, se vocês ouvirem um barulho aí, é o vizinho que tá arrumando o quintal ali e ele tá batendo na calçada, tá? Pra deixar tudo bonito pra temporada. Mas voltando aqui pro assunto, eu queria falar sobre algo que a Bíblia nos alerta. A Bíblia diz assim: apanhai-me as raposas e as rapozinhas. Por quê? Porque a vinha está em flor e elas destroem as flores da vinha. Queridos, eu acredito que nós estamos entrando em um tempo de uma grande colheita. Eu quero que você pense assim: tudo aquilo que você tem plantado, tudo aquilo que você tem semeado, se você tem plantado algo bom, se você tem investido, se você tem orado, enfim, se você está plantando algo bom, seja em qual for a esfera da tua vida, você deve estar, como eu, esperando uma grande colheita. Mas a Bíblia diz que a gente tem que apanhar as raposinhas, são coisas pequenas que podem destruir a nossa colheita, porque se as raposinhas destroem as flores, não tem flor, não tem fruto, se não tem fruto, não tem colheita. E uma das raposinhas, das coisas pequenas, que apesar de você ser uma pessoa cheia de Deus, às vezes a gente está tão focado nas grandes coisas. Eu não mato, eu não roubo, eu não prostituo, eu não vendo meu corpo. Mas existem coisas pequenas que é um pecado na nossa vida. Pecamos em coisas pequenas. Ninguém tropeça em montanhas, né? A montanha tá ali, a gente vê. A gente tropeça em coisas pequenininhas. E uma das coisas que eu vejo muitas vezes em mim mesma e nas pessoas que eu lidero pessoas desde 2001. Tem pessoas que caminham comigo já nesse tempo todo aí, 16 anos caminhando comigo e liderando pessoas. O que às vezes eu observo? Eu observo que às vezes coisas pequenas. A Bíblia diz que uma mosquinha, algo tão pequenininho, pode detonar, pode estragar um tonel de perfume. E qual é o cuidado que nós temos que ter? Eu quero te chamar a atenção para você ter cuidado com um sentimento, que é o sentimento de competição. A Bíblia fala que Saul, no auge do seu reinado, ele entrou em competição. Por que ele entrou em competição? Porque ele deu ouvido ao som de uma música. Você conhece a história de Saul? Ele foi o primeiro rei de Israel. O povo escolheu erradamente, porque o povo escolheu pela aparência. E sempre que a gente escolhe as coisas pela aparência, sem a direção de Deus, a nossa escolha é errada. Mas o povo escolheu. E a Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus. Depois que o povo escolhe, Deus institui a autoridade. É assim até hoje. O povo escolhe errado, Deus institui a autoridade. Quando Deus institui, o que nós temos que fazer? Orar por elas e não criticá-las. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades. Mas, dito isso, o que Saul fez? Ele deu ouvido a um canto. Ele começou a ouvir que apareceu um rapaz novinho, jovenzinho, chamado Davi. E esse Davi, toda vez que ele ia para as batalhas, ele detonava, ele vencia todas. Você conhece o Davi, que depois, posteriormente, ele se tornou o segundo rei de Israel. Esse Davi, ele não apenas foi ungido pelo profeta Samuel, mas ele foi escolhido por Deus, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Quando Saul ouve aquela música que as mulheres começam a cantar lá em Israel, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Imagina isso todo dia na cabeça desse homem, essas mulheres lembrando ele. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Queridos, isso foi gerando um conflito dentro dele, um confronto consigo mesmo. Por quê? Porque ele só conseguia matar 1000, mas Davi matava 10.000. E não é assim nos dias de hoje? Às vezes a gente está vendo alguma crise, um momento em que a gente não consegue frutificar tanto e a gente não consegue ter tantas conquistas e tantas vitórias. Às vezes a gente olha no cenário não apenas
pessoal, mas no cenário político, econômico, que a gente vê tantas crises e a gente olha e mesmo em meio a crises, a gente percebe que pessoas em determinadas esferas estão tendo vitórias e conquista e a gente parece que a gente está paralisado e a gente pensa assim, que a vida é um prato de bife, que quem chegar primeiro leva o seu. Amados, nada acontece por um acaso. Fomos chamados e escolhidos por Deus. E Deus está à frente. Se realmente Deus está à frente, então o tempo certo de chegar à conquista, de chegar à colheita, cabe a Deus dizer. O que nós temos que pensar? Quando a gente ouve uma musiquinha assim, nos dias de hoje, quando a gente ouve falar de conquista e de vitória, qual é a nossa atitude que nós temos que ter? Essa atitude Saul não teve. Quando Saul ficou sabendo que alguém estava tendo mais conquista que ele entrou em uma de competição. O que Saul deveria ter feito? Saul deveria ter olhado para Davi, chamado Davi para perto e ele devia ter dito: cara, nós jogamos no mesmo time, nós formamos uma equipe. Que legal! Você tem uma unção para matar 10 mil, eu tenho uma unção para matar 1000. Junto nós somos 11 mil. Amados, como é bom mesmo em tempo de crise. Eu quero trazer isso para minha realidade. Desconsidere o barulho. Eu quero trazer isso para minha realidade. Eu lidero e hoje, passado tantos anos, eu tenho pessoas na minha equipe que prega muito melhor do que eu, que fala, que tem muito mais desenvoltura, que tem muito mais habilidade, que tem genialidades que eu não tenho. E eu ouço as pessoas elogiando os pregadores que eu formei. Agora, você já imaginou se eu entrar em uma de competição e querer competir com eles? Eu vou estar me matando, eu vou estar me suicidando, que foi isso que aconteceu com Saul. Quando Saul, ele entra numa vibe de competição, o que ele faz? Ele esquece do foco dele, do propósito dele. Então eu penso assim, se eu tenho unção para matar 1000 filisteus, glória a Deus, que tem pessoas que têm unção para matar 10 mil filisteus e junto nós vamos detonar com o exército do inimigo. E quando Saul, ele chamou para si essa afronta, ele fez disso uma afronta. Ele parou de se superar e o foco dele não era mais se superar. O foco dele era superar Davi. E quando nós temos essa atitude, nós estamos fazendo como Saul. Nós estamos caminhando para um suicídio. Então, se eu posso te dar um conselho como autoridade em alguma área, eu fui ordenada pastora, já vai completar 11 anos que eu pastoreio a mesma igreja, no mesmo bairro. Eu acredito que não existe histórico de um casal de pastores que pastorearam aqui no meu bairro, em especial, estou falando do meu bairro, por tanto tempo. E se eu posso dizer que eu tive algum nível de vitória e de conquista nisso, eu quero te dizer que foi porque eu decidi somar as forças com as pessoas que estão ao meu redor, não competir com as pessoas. Eu não estou competindo nem com pessoas do mesmo bairro que eu não estou competindo com pessoas, com pastores que atuam nos outros bairros, nas outras cidades, mas nós estamos aqui para somar força. Que você possa chamar isso para sua realidade, que você possa chamar dentro do meio em que você atua, do grupo, na escola, na igreja, na família, que você possa não competir com as pessoas. Se você tiver que competir com alguém, se você tiver que superar alguém, você tem que entender uma coisa: eu não estou aqui nesse mundo para superar e competir com as pessoas. Eu estou aqui para superar a mim mesma. Que eu possa a cada dia aprender com essas pessoas e não competir com ela. Que eu possa olhar para o exemplo dela e não deixar que aquele sentimento de competição gere sentimento de inveja e de ciúme. Porque se eu deixar a inveja e o ciúme do sucesso das pessoas entrar no meu coração, então eu vou estar caminhando para um caminho de suicídio. Que nós possamos, no meio em que a gente vive, familiar, seja qual for, nós possamos focar no propósito de Deus para a nossa vida. E nós possamos somar as forças, porque juntos nós somos mais fortes.
no nome de Jesus. Seja fortalecido no Senhor e na força do teu poder. Se você tiver que superar alguém, supere você mesmo no dia de hoje, no nome de Jesus. Amém?